E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Na aula anterior eu fiz essas marcações aqui, né, os recortes, usando tanto a ferramenta de caneta, Pentool, quanto a ferramenta faca. Trabalhei com alguns gradientes, né, tentei me aproximar com relação a esse layout aqui, com cores parecidas, não dá para fazer igualzinho, já expliquei o motivo para vocês. E as proporções eu não estou fazendo igualzinho, eu estou mostrando um caminho, mostrando para vocês como isso pode ser feito, tá bom? Lembrando, o objetivo não é copiar tudo na sua completude, mas sim entender quais são os procedimentos, né, para a gente chegar naquele tipo de resultado. Então, continuando essa peça aqui, essa aplicação web, eu vou, na aula de hoje, trabalhar com esses ícones aqui que a gente ainda tem que fazer, né? Esses daqui, ó, o do e-mail, o do password, né, da senha, e também esse olhinho. Trabalhar com as ferramentas de texto que vocês têm à disposição aqui no Illustrator e então compor o restante desse desenho, dessa aplicação web, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pelos ícones, tá bom? Então aquele ali, né, do e-mail, a gente já tinha feito alguma coisa parecida, eu só vou criar aqui primeiro as silhuetas. Deixa eu dar um Ctrl 2 nessa imagem para travar, né? Então cliquei nela, Ctrl 2, para eu conseguir movimentar aqui. E vou fazer o desenho dos ícones. Então aumento aqui um pouco o traçado. Vou fazer ali a parte inferior. Vou usar um retângulo só, da outra vez eu tinha usado dois, né? Não tem necessidade e arredondo esse pedaço. Ó, tem várias formas de fazer. Vou fazer dessa forma aqui agora, tá, gente? Ó, com esse arredondamento aqui, posso subir um pouquinho para chegar nesse desenho. Então, ó, não estou fazendo igualzinho, estou fazendo de uma outra forma e depois a gente se organiza, beleza? Feito isso daqui, algo que é importante, eu já falei na aula anterior também, vão lá no menu Objeto, Caminho, Contornar, Traçado. Então eu tenho esse ícone aqui agora, ó, com essa silhueta completa e não com essa, tá? Então beleza, fiz esse desenho, né? Depois eu trabalho aqui com o agrupamento, seleciono os dois e dou Ctrl G. Trabalho com a escala, porque isso depois eu vou levar lá para o desenho de baixo, ó. Então é mais ou menos o desenho original que foi feito ali, tá? Isso é bom para vocês irem treinando o olho, tá? Eu já venho fazendo isso há algum tempo, por isso que as proporções aqui, ó, são muito semelhantes, tá? É olho que você vai treinando com o tempo, não se preocupe com isso agora. O que você tem que se preocupar em fazer, em treinar. Agora o cadeadinho, eu faço algo muito parecido, né? Ó, faço a base ali do cadeadinho, inverto aqui pra gente ter o traçado, levo ele para 1 milímetro, que é o mesmo que eu usei ali no anterior, e eu tenho essa basezinha. Na parte central do cadeado, tá tudo pixelado ali, mas eu acredito que seja um círculo. Inverto aqui, ó, e deixo, né, só com essa bolinha no centro. E na parte superior, eu vou fazer um outro retângulo, ó, nesse sentido. Segurei o Alt, tá, gente, para fazer ele. Arredondo só a parte de cima, vou descer aqui um pouquinho, né, mais ou menos aqui. Aumento o traçado para 1 milímetro novamente, para ter esse resultado. Diminuo um pouco a escala aqui com o Alt, ó, para eu ter esse desenho aqui. E me sobra essa parte de baixo. Essa parte de baixo, gente, vocês podem remover de várias formas. Você pode, na verdade, não remover, né? Vir aqui com a setinha branca, levar isso aqui para cima e depois você juntar isso tudo numa forma só, tá? Talvez seja a maneira mais rápida. Ou o seguinte, eu vou mostrar outra ferramenta para vocês agora, uma ferramenta nova. A ferramenta nova para vocês, tá, gente? Não nova no Illustrator. Ou talvez vocês também já tenham usado e não seja nova para vocês. Enfim, ferramenta tesoura, tá? Cliquei aqui, ó, na borrachinha, né? Tesoura e faca, eu vou aqui na tesoura. E com a sua forma selecionada, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. Essa tesoura faz um picote naqueles pontos. Ó, o que é esse picote? Recortou. Então deleto essa parte e tenho só essa daqui. Beleza. Seleciono tudo, objeto, vou lá no menu, objeto, caminho, contornar, traçado. Virou, né, isso daqui ao invés disso daqui, tá? Ctrl Y para voltar no formato normal e dou aqui o Pathfinder unir. Agora, maravilha, ó, é tudo uma coisa só, tá? É esse desenho que eu tenho feito aqui. E aí eu tenho esse íconezinho, ó. Opa, não fiz a proporção com Shift com Alt, ó.
É esse o desenho que eu tenho, tá? Proporção bem parecida também. Façam isso como exercício, gente. Treinem o olho de vocês, tá? Agora eu tenho esses dois formatos aqui. Eles têm que ser cinzas escuro, né? Seleciono aqui, ó, com o mousezinho e deixo eles num cinza escuro. Pego essas duas formas, vou levar lá pro meu layout na parte de baixo. Aquilo eu estava usando só como referência. Vamos ver o que mais tem de ícone aqui para criar, que é o olhinho. O olhinho vou fazer da seguinte maneira. Só vou inverter aqui o traçado pelo preenchimento. Já vou deixar o preenchimento aqui, né, com o cinza. Depois a gente vê qual é o cinza correto. Para eu deixar todos os ícones com a mesma cor de preenchimento. Aqui só para desenhar. Então eu vou fazer um círculo. Deixo lá com 1 milímetro, com o Alt eu faço a cópia desse mesmo círculo, mais ou menos nessa posição, seleciono os dois e no Pathfinder eu seleciono a opção intersecção. Eu tenho esse carinha aqui. Arredondo um pouquinho essas duas arestas, mas aí é bem pouquinho mesmo, bem sutil, ó. E no centro eu faço uma elipse. Então venho aqui bem no centro dele, e eu faço uma elipse. Não precisa ser com shift aqui bem redondinho, ou se você quiser deixar redondinho pode deixar. Eu não vou deixar bem redondinho, eu vou fazer um pouquinho ovalado, tá? Na verdade ali tá bastante, ó, então deixa eu aumentar aqui com shift. Acho que tá boa a proporção. Pego esse central, seleciono, com o atalho I eu pego o que tá ao redor ali, para eles terem a mesma espessura de 1 milímetro, tá? E vou em Objeto, Caminho, Contornar Traçado. Tenho esse resultado ao invés, deixa eu dar o Ctrl Y de novo, né? Ao invés desse daqui, tá? Ctrl Y, já tenho aqui o desenho, né? Com a proporção bem assimilada ali. Vamos diminuir a escala aqui, né, deles para vocês verem, ó. Então, bem aproximado mesmo, tá? Levo de volta para a arte que está sendo montada. Aqui por algum motivo, ó, eu pintei de rosa, né? Deixa eu pegar o atalho I e pegar a cor branca de volta, tá? Ficou alguém para fora ali, deixa eu dar um Ctrl Z para eu não perder o que eu tinha feito, ó. Vamos agrupar já aqui, porque senão eu vou perder. A hora que eu puxei lá para baixo, eu puxei só um pedaço, tá? Ctrl G, aí eles não se perdem no caminho. Vou dar um Ctrl X aqui, né, para recortar. E eu colo lá embaixo. Só que daí lembrando que eu tenho que pintar de branco. E dou aqui o Ctrl V. Aí ele colou aqui pra mim, tá? Ó, então, o olhinho. Agora eu pinto todo mundo com esse mesmo cinza aqui, né? Então eu vou selecionar os três. E do teclado vamos pegar o cinza de qualquer um deles ali para eles ficarem com uma mesma cor de preenchimento. Aí beleza. Falta ainda colocar aqui aqueles retângulos, né? Que representam os campos de entrada de dados. Notem que esses retângulos tem aqui, ó, deixa eu só selecionar e dar uma cor aqui de traçado, que eles têm o mesmo alinhamento, tá? Sempre reparem nisso, façam as coisas alinhadas, tá, gente? Pelo amor de Deus, alinhem o que vocês estão fazendo. Os ícones, quando vocês forem colocar, ó, trabalhem com alinhamento também, tá, gente? Então isso aqui é muito importante. Esse espaço que vocês colocam aqui, ó, tem que ser proporcional aqui quando vocês forem trabalhar com os ícones, tá? Então tenham essas preocupações de proporção e de simetria. Dito isso, vamos lá, ó. Esse é o botão, então as caixas que eu vou fazer na parte superior, né, de entrada de dados, vão ter o mesmo tamanho, então só fiz uma cópia com o Alt, vou colocar eles na cor cinza claro, não pode ser o mesmo cinza dos ícones, um cinza mais clarinho, e eu tiro o arredondamento, então setinha branca, e eu vou tirar e vou deixar só um pouquinho de arredondamento. Vamos deixar aqui 8 pixels. Então esse é o resultado que eu tenho, tá? Então lá no original eu tenho duas caixinhas. Então vou fazer a cópia com Alt para ter mais uma caixinha. Uma é para senha, então eu coloco aqui. A outra aqui para o usuário. E eu tenho também, deixa eu trazer para cá, na mesma do password, o olhinho. Então eu trago para cá. Agora, né, os espaços que eu respeito na esquerda e na direita, eu vou fazer a medição. Só desenho um retângulo aqui, tá? Não estou fazendo com medidas exatas nem nada, né? Trago aqui para baixo.
Então, ó, alinho aqui e o olho se alinha nesse extremo. Então, deleto agora a caixinha, não preciso mais dela. E só vou garantir que esses 3 estão centralizados na horizontal. Então, seleciono esse aqui de baixo e marco essa opção para o alinhamento vertical, na verdade, tá? Então, ó, vocês viram que a senha, né, o cadeadinho veio para baixo. Faço o mesmo aqui, ó, seleciono os dois, clico no do meio, nesse maiorzão e alinho. Já estava alinhado, tá? Mas é importante sempre conferir. Então é isso, ó, deixei eles já posicionados, tá? Cada um desses itens na sua posição. Em termos aqui de proporção e distância de elementos, né, não tá tudo na sua posição, então vamos começar a posicionar isso aí. Vou selecionar todos esses daqui com Shift e vou levar para a parte de cima para eu ter esse resultado aqui, tá bom? Além disso, eu vou fazer uma outra medição, ó. A distância que está aqui em cima, eu quero que seja a mesma distância que está lá embaixo. Então eu desço aqui um pouquinho o botão para eu ter esse alinhamento, tá? Esse arejamento. Esses espaços de respiro se chamam arejamento, tá? É uma margem que eu deixo de segurança para facilitar a leitura, a composição da obra de arte, ou no caso aqui da aplicação web. Então é importante dar esse arejamento. Agora na parte interna, eu tenho que colocar os textos aqui. Endereço de e-mail, senha, esqueceu sua senha e crie nova conta e no botão o texto login. Já vou colocar o texto login aqui no botão. Então eu pego aqui ó, a ferramenta de tipo, a ferramenta de texto, atalho T. Vou clicar aqui fora e escrever login. Vocês podem usar aí depois qualquer fonte, tá? Para vocês poder posicionar. Na hora aqui de posicionar, vocês podem clicar, né, o Shift aqui, selecionar essa porção do botão e vir aqui, ó, centralizar horizontalmente e verticalmente que vocês têm esse resultado. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu vou pegar a ferramenta de texto, eu vou clicar mais ou menos aqui nessa posição, ó, e arrastar aqui para baixo para criar uma caixa de texto delimitada. Soltei, ó, agora nessa caixa eu posso escrever texto. Eu quero escrever o texto login. Esse texto é centralizado, por isso que eu vim aqui na paleta de parágrafo na parte superior, ó, nesse menu de contexto e coloquei o parágrafo centralizado. E aqui em tipo de área, ó, eu vou alinhar ao centro. Então tudo que eu escrever aqui vai estar sempre no centro. Se eu aumentar a fonte, eu não tenho que reposicionar o texto. Então é isso, ó. T do teclado para selecionar agora o texto. Eu vou aumentar essa fonte aqui para 16 pixels e vou trocar para a fonte Lato. Usem aí, gente, a fonte que vocês tiverem, tá bom? Eu estou usando a fonte Lato porque é uma fonte que, ao meu ver, se assemelha à fonte que está ali em cima. Agora eu vou alterar a cor da fonte, seleciono isso aqui, ó. Vou aqui na caixinha de preenchimento e pego a cor branca. Clico aqui na ferramenta, né, o mousezinho preto e clico fora. Tá lá o texto login, tá certo? Ó, então é o mesmo botão que a gente tem ali. Aqui esse texto login tá com um peso de fonte, né, maior, tá em negrito aqui. Eu posso trazer para semi-negrito, que fica um resultado mais parecido do que tá lá em cima. Então beleza, ó, fiz esse texto aqui. Vou fazer o mesmo agora, ó, para essa parte. Opa, eu cliquei ali em cima da forma, ó, ele deixa eu escrever na forma, né? Então eu vou clicar aqui, ó, sem fazer esse ícone que está aparecendo aí para vocês, um pouquinho mais para dentro. Deixa eu clicar de novo. Tá difícil ali, eu tenho que clicar, que eu não quero ir na forma toda, né? Eu quero. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou clicar fora, venho com o mouse agora, posiciono. E aí eu redimensiono. Então eu quero o texto nessa área aqui, ó. Texto centralizado, alinhado também ao centro, né? Centralizado tanto na vertical quanto na horizontal. E aqui dentro eu quero colocar o texto, acho que era senha, né? Password que ele colocou lá no outro, ó. Então vamos pôr em português, né? A gente mora no Brasil. Senha. Tá tudo em maiúsculo aqui, vamos colocar aqui, ó. Senha. Tá alinhado ao centro também, vamos alinhar para a esquerda. Tá? Então tá aqui o texto senha. E ele não é em preto e nem no tamanho 16, 16 é um pouquinho menor, vamos colocar aqui no tamanho 14, com um cinza mais escurinho aqui, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar contraste. Dá para ler, tá com contraste bom. Deixa eu deixar ele um pouquinho só mais claro, mas tem que dar para ler, tá, gente?
Então beleza, ó, dá para ler. Tá? Então ao invés de tentar desenhar esse texto aqui dentro da caixinha, porque ele usa a própria caixa para escrever texto dentro e some com a cor de fundo, eu desenhei fora e depois delimitei novamente. Então com o Alt eu faço uma cópia para a porção aqui de cima e troco o texto, nome de usuário. Agora eu tenho esse resultado aqui. O que mais que falta? Vamos lá. Aqui, forget your password, create new account. Create new account. Para criar nova conta. Então, eu vou fazer uma cópia desse texto aqui. Vou aumentar ele para cá e aumentar ele para cá, nessa caixinha de texto. Vou centralizar. Deixa eu só ver se está centralizado lá, né? Ó. Esse daqui debaixo do password está alinhado à direita. E o do login, aqui o abaixo, né? Create a new account, está embaixo do botão de forma centralizada. Então esse aqui fica centralizado. T do teclado, criar uma nova conta. Pode deixar aí no tamanho 12. Seleciono todo o texto aqui, tamanho 12. Deixa eu ver se a proporção está próxima aqui. Tá mais próxima, então deixei aqui no tamanho 12. Reposiciono aqui, ó, deixo colado no botão, tá vendo a caixa delimitadora? Porque eu sei que eu tenho esse texto centralizado. E vou fazer um aqui, ó. Aí não tão colado, né? Deixa eu diminuir aí a altura dele, ó, para ficar mais ou menos assim. Posiciono aqui e alinho à direita. Ao alinhar à direita, eu vou respeitar esse arejamento aqui, ó, do final do olho, essa parte aqui, ó. Tá? E deixar a caixa de texto delimitada na direita. Esses alinhamentos parecem que não fazem muita diferença, mas no final fazem uma diferença danada, gente. Então aqui é esqueci a minha senha. Então a pessoa clica ali, tá? Então, ó, esse é o alinhamento, né, olhando de longe, que a gente tem. Então esse pedaço aqui tá pronto. Só para fechar, deixa eu ver se eu coloquei tudo. Bom, acredito que eu tenha colocado tudo. Vou pegar e criar esse pedacinho aqui, tá? Nesse pedaço a gente tem um texto do estilo Lorem Ipsum. É um texto em latim, muito utilizado na área de design para marcar uma seção, né, de uma página, alguma coisa assim. Cuidado no uso de Lorem Ipsum, porque vocês podem criar Lorem Ipsum que não faz sentido. A hora que você colocar o texto real, esse espaço talvez não seja mais suficiente. Aqui vamos colocar o Lorem Ipsum, tá? Só para a gente testar. Então é isso, ó, mais ou menos aqui no centro, tá? Eu vou criar um texto aqui. Agora eu não vou clicar e arrastar, só vou clicar, tá, gente? Porque é um texto que não é delimitado por uma caixa, é um texto simples de título, então Lorem Ipsum. Eu acho que o Y é com M, se eu não me engano. Vou pegar a mesma fonte do outro, então cliquei com o I e cliquei numa outra fonte ali só pra gente ter... Vamos pegar nessa aqui, né, ó. Lorem Ipsum. Deixa eu ver o tamanho do texto, ó, ele é bem grande, é negrito. Vamos colocar aqui a fonte tamanho 32. Eu acho que é um tamanho que vai ficar legal. E no Black, tá? Para indicar que aqui é negrito. Tem um retângulozinho bem na parte inferior, né, ó, para dar um charmezinho ali. Gostei desse retângulo. Vou fazer ele parecido aqui também, né, na mesma cor, cor branca, ó, então mais ou menos aqui assim. E na parte inferior, texto, com uma caixa de texto. Com mais ou menos 3 linhas, né? Deixa eu ver quantas linhas tinha ali no outro. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deletar esse cara aqui, barra de espaço. 5 linhas de texto no tamanho mais ou menos do botão. Eu acho que o tamanho de fonte do botão aqui tá como 16, beleza? Então vamos deixar esse aqui como 16. Vou copiar esse texto. Antes, deixa eu só alinhar ele à esquerda, senão vai ficar ruim da gente ver. E deixar ele em branco. Então clico na caixinha aqui de preenchimento e deixo ele em branco. Não é negrito, então vou deixar ele aqui em regular. E vou copiar esse texto aqui. Vou pôr um ponto aqui no final e ponto novamente para deixar o nosso texto aqui. Só mais uma, beleza. Seleciono aqui, ó. Vamos olhar só no original se está parecido. Está relativamente parecido, né? E vou fazer daí o seguinte, seleciono os 3 elementos que eu acabei de desenhar, Ctrl G para agrupar, e agora eu vou alinhar no centro usando esse daqui, ó, esse alaranjado como base. Então,
seleciono o laranjado, seguro o Shift, seleciono esse novo grupo, clico no alaranjado de novo e garanto que eles estão aqui, ó, na vertical, alinhados ao centro. Então, alinhei ao centro. Posso trazer aqui um pouquinho só para a esquerda. E esse é o resultado que nós temos. Então, foram 2 aulas na qual eu mostrei para vocês um procedimento para conceber uma arte similar a essa daqui, usando gradiente, usando as ferramentas que nós conhecemos até então. E esse é o resultado que nós chegamos. Tendo esse resultado, vocês lembram do recolorir arte? Então vamos fazer a brincadeira aqui, ó. Shift O, vou copiar essa arte aqui para a esquerda, vou selecionar, já tinha coisa aqui, né? Deixa eu deletar isso aqui que a gente não está mais usando. Vou selecionar toda a minha arte. Com exceção aqui do fundo, né? Só não selecionei o fundo, ó. Selecionei isso aqui. Vou agrupar com o Ctrl G e vou em editar cores e recolorir arte. Aí vejam o seguinte, ó. Eu consigo agora, ó, trabalhar aqui com as cores para chegar em outros resultados também. Gostei desse azul, ó. Ficou bacana. Aí eu troco só o fundo. Venho aqui no fundo, posso ir pelo recolorir arte ou ir aqui, né, no guia de cores, ó, e selecionando cores para verificar o que vai casar com aquilo ali. Eu quero dar contraste, tá? Para ter contraste, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar aqui no disco de cores. O contraste do azul claro, por exemplo, está aqui, ó, bem na frente no disco. Lembrando que essas composições que eu falei para vocês, particularmente, né, e comumente são as análogas e complementares. A complementar, como eu já havia dito, traz contraste. Então o contraste do azul está no laranja. Vamos ver se funciona? Vou pegar esse daqui e colocar uma cor mais alaranjada. Deixa eu vir para cá. Deixa eu ir nesse painel aqui, né, que aqui já tem laranja pronto. Vamos pegar esse laranja aqui que eu acho que vai funcionar bem, ó. Deu um contraste legal, deu um contraste bacana. Deixa eu fazer uma coisa melhor ainda. Vou pegar esse fundo e fazer um degradê usando o degradê que está aqui, ó. O degradê que a gente já tinha feito. Selecionei ele e maravilha. Ficou um resultado bom, pelo menos para minha concepção artística eu gostei, tá? Aí beleza, ó. A gente tem isso daqui. Para fechar de vez, observe que na arte original, né, no protótipo original tem uma sombra ali. Vamos fazer essa sombra. A sombra é o seguinte, ó. Vou dar 2 cliques para entrar no grupo, selecionar esses 2 elementos, Ctrl C, vou dar um Ctrl V para colar em outra posição mesmo. Eu vou juntar essas 2 formas, ó, para ela se tornar uma única forma. Eu vou pintar ela de preto. Deixa eu só tirar aqui, ó, vou ter que clicar na verdade nesse painelzinho de cor aqui, ó, sólido, e aí trocar para cor preta. Senão ele vai mudar o degradê, na verdade, né? Então, tendo essa cor preta, eu vou em efeito, né? O menu efeito, na verdade, vamos por aqui, ó. Esse menu aparência que tá aqui à direita, tá? Ó, onde ficou o mouse grandão aqui. Seleciono esse menu à direita e vou em FX Effects para adicionar um novo efeito e adiciono um efeito aqui de desfoque gaussiano. Então, cliquei aqui em desfoque gaussiano. Vou mandar visualizar aqui, ó. Tá vendo que ao redor da figura, ó, fica mais borradinho, então vou deixar aqui com 10 pixels, vou dar o OK, vou levar isso aqui de volta para cima da arte, ó, e vou jogar para trás, né? Então eu vou com aquele atalho lá do teclado que eu mostrei para vocês e jogo para trás. Agora que a forma tá ali atrás, eu tenho que trabalhar com a opacidade dela, porque a sombra, ó, ela ficou muito marcada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu jogar isso aqui, deixa eu dar 2 cliques aqui para entrar no grupo, né? Jogar isso aqui pro lado só um pouquinho para eu poder selecionar essa sombra e vou observando ali na parte de cima a questão da opacidade. Então marco aqui a opacidade para 40% e eu acho que nos 40 vai dar uma sombra legal. Então eu volto esse aqui para a direita, dou 2 cliques fora para sair do grupo e ó, esse é o resultado que eu tenho. Então essa sombra que você aplicou aqui, você pode aplicar nos 2 layouts, tá? Que esse aqui é o layout original e esse daqui já é aquela alteração de cores que eu fiz. E para fechar de vez mesmo, mais uma alteração agora de cores, usando aquele menu editar cores
com todo mundo de uma única vez. Ó. Selecionei todo mundo agora, o fundo também. Vou em editar, editar cores, ajustar, equilíbrio não, né? Foi no menu errado. Editar, editar cores, recolorir arte. E aqui eu tenho agora, ó, as cores complementares também, tá vendo? Ó? E agora eu vou girando e sempre a gente vai tendo aqui um layout com cores complementares. Deixa eu tirar um pouco de saturação, ó, que vão acabar de alguma maneira funcionando. O problema ali, quando a gente muda essa saturação, é o texto, tá? Porque o texto tá em branco e aí, dependendo das cores que eu for usar, eu tenho que tomar esse cuidado. Aqui funcionou bem com a cor branca e, ao meu ver, ficou um resultado legal, né? Aqui era um tom de azul, aqui já tá indo pro roxo, né? Então, ó, aqui indo mais ainda pro roxo e pro amarelo, eu tenho um resultado, ao meu ver, bacana. Ó. Eu posso diminuir aqui só esse tom de roxo e o amarelo eu também posso diminuir questões de saturação. Então são resultados bem bacana, tá, gente? Cliquei fora, ó, e agora, né, como acabou mudando aqui dos ícones também, eu só entro nesses grupos e altero a cor dos ícones. Vamos pôr em branco aqui, ó, que eu acho que vai funcionar. Ou na cor aqui também do texto. Então seleciono esses daqui e do teclado e pego a cor do texto, ó. Então esse é o resultado. Brinquem aí, gente, de trocar as cores, né, para vocês irem vendo quais são os resultados e poder escolher as opções de layout que vocês têm de forma bem rápida e bem dinâmica, beleza? Bom, por hoje, né, por essa aula é isso. Pratiquem, 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 peguem esses exercícios que eu estou mostrando e vão fazendo aí, acompanhando as aulas, beleza? É isso, gente, um abração para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.